Olá, meus amores. Hoje a gente vai estar falando sobre a arte bizantina, certo? Eu vou convidar vocês a estarem abrindo o capítulo 5, a aula 5, na página 38 do livro de artes, o transcendental e o decorativo. Vamos ver aqui hoje sobre a arte bizantina, certo? Em 330 d.C., o imperador Constantino ele transferiu a capital do Império Romano para a cidade de Bizâncio. Então essa cidade passou a se chamar Bizâncio. Após a sua morte, passou a se chamar Constantinopla, justamente em homenagem ao imperador Constantino. Atualmente, essa cidade é Istambul, que se localiza na Turquia. O maior destaque na arte bizantina é a arquitetura, principalmente a arquitetura das igrejas. Não sei se vocês já devem ter observado, principalmente nas igrejas católicas, né, que a gente tem a questão das imagens, né? Tem aquela arquitetura bem característica do catolicismo. Nessa época, a arte ela era totalmente controlada pelas religiões. Como assim, professora? Os artistas eram como se fossem apenas prestadores de serviços. Eram como se eles fossem servos da igreja, certo? A igreja pedia que eles realizassem um determinado trabalho, uma escultura, ou a questão de pintar uma imagem na parede, esculpir uma figura religiosa, a figura de um imperador, e o artista reproduzia aquele pedido, mas ele não tinha sequer o direito de assinar sua obra de arte. Hoje em dia, o que a gente vê? Que os artistas, os artistas que escrevem uma música, que fazem um quadro, fazem uma peça de teatro, eles têm o seu nomezinho assinado no final, né? Essa música é do João, essa pintura aqui foi a Maria que fez. Nesse tempo eles não tinham esse direito, eles não tinham direito de mostrar a identidade deles. Então eles eram apenas como se fossem servos, prestadores de serviços. Ou seja, a gente percebe que a arte ela não tinha a valorização merecida, pois o artista nem sequer tinha o prazer de assinar sua obra de arte. O clero controlava a arte, certo? Como a gente viu até aqui, né? Quem é que controlava a questão da arte, dos artistas, era a igreja, as figuras da igreja, principalmente as figuras da igreja católica, né, do catolicismo. O imperador, né, a questão do imperador era tão... Ele controlava de uma forma a arte que a gente tem a auréola, né? A auréola é aquela rodinha que tem ao redor da cabeça de figuras da igreja, santos, deuses. Quando os artistas iam representar o imperador em uma imagem, uma escultura, o imperador ele era representado com a auréola em cima da sua cabeça. Por quê? Porque ele era visto como se ele fosse uma figura divina. Era como se o imperador ele fosse um representante de Deus aqui na Terra. Então a gente percebe a questão do controle da Igreja Católica para com a população, né? Esse controle ele era tanto com a população como com as figuras que representavam a arte, né? Os artistas. Nessa figura a gente pode ver uma característica marcante da arte bizantina, que é os mosaicos.
O que é os mosaicos? Eram essas figuras, né, que era como se fosse um quebra-cabeças, né? Elas eram formadas por vários pedacinhos. Se vocês observarem de perto, vocês vão ver que essa figura, ela é como se fosse recortada, né? São vários pedacinhos que formam ela. Esses mosaicos, eles já existiam lá no passado, principalmente no piso. Por que no piso? Porque eles faziam esses mosaicos para proteger de infiltrações de água, questão de proteger o solo, né? A questão do piso. Mas, com a questão da arte bizantina, eles passaram a produzir também esses mosaicos nas paredes e até nos tetos. Se vocês observarem figuras de igrejas, essas igrejas bem grandes, a gente vê que elas são todas recobertas por mosaico nas paredes e até nos tetos, tem as imagens também. Então, os mosaicos eram uma característica bem marcante da arte bizantina. Essa questão do que eu falei para vocês, desses quadradinhos que formavam os mosaicos, cada quadradinho desse era chamado de tessela. Então, as tesselas eram os quadradinhos que formavam essa figura toda, né? O mosaico. Nessa primeira imagem que vocês veem aí no cantinho, dá para a gente observar a figura de uma igreja, né? E a gente vê que tanto as paredes como o teto, elas são recobertas por mosaicos. Esses mosaicos, eles tinham função narrativa, era um recurso narrativo, ou seja, eles vinham para contar uma história relacionada à religião. Também na arquitetura a gente tem os elementos de construção, como essas colunas, essa questão dessas figuras, né? A questão da própria construção dos mosaicos, desses arcos, tudo isso era uma característica marcante da arte bizantina. E nas pinturas a gente tem os cânones. O que eram os cânones? Cânones eram figuras que vinham representar, eram imagens que vinham para representar seres divinos. Os cânones representavam, por exemplo, santos, Jesus, Maria. Eles foram a melhor forma de comunicação que a igreja encontrou para se comunicar com aquelas pessoas que não sabiam ler. Já que elas não sabiam ler, a igreja ela se utilizava das imagens, né, dos santos para estar fazendo a comunicação com a população, né? Além dos cânones, a gente tinha imagens hieráticas, né? A gente tinha imagens de santos, dos santos. Por exemplo, a gente pode ver nessa outra imagem, Maria com Jesus no braço. Essas imagens hieráticas, elas eram um pouco desfocadas da figura humana. Não que o artista ele não soubesse como que era para desenhar uma figura humana. Eles faziam alguma coisa diferente para mostrar que era uma figura divina. Por exemplo, a gente pode ver que Maria está representada com uma cabeça bem grande, né? Então, isso aí é justamente para representar essa diferenciação da figura humana com a figura divina. Também a gente sempre observa que quando eles representam Jesus, Jesus não aparece como um bebezinho, aparece como um ser, né, um ser humano pequenininho, com todas as características de um adulto, só que pequeno, e não como um bebezinho. A gente pode ver que ele já tem os cabelos, né, é como se fosse uma miniatura de um ser adulto. O simbolismo, né, a questão do simbólico e temas bíblicos. Como assim temas bíblicos, professora? A arte bizantina, qual era a principal temática de toda a questão artística? Era justamente os temas bíblicos. Então, toda essa arte bizantina, ela girava em torno da Bíblia, dos temas bíblicos. Gente, hoje a gente está finalizando por aqui. Eu vou pedir para vocês realizarem uma pesquisa
sobre uma obra de arte bizantina e vocês vão escrever um pequeno texto, certo? Pode ser com poucas linhas, falando sobre essa obra de arte que você pesquisou. Na próxima aula a gente vai comentar sobre as obras que vocês pesquisaram. Cada aluno vai pesquisar uma obra de arte bizantina. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima aula.